Ora, como espíritas, nós sabemos que a nossa existência é passada entre dois planos. Temos o plano espiritual, onde estamos unicamente em espírito, e o plano material. Quando passamos do plano espiritual para o plano material, é quando vamos ter uma nova vivência, é a reencarnação, onde o nosso espírito irá tomar um corpo de carne para que assim possamos experienciar uma nova vida neste mundo material. A reencarnação serve-nos sempre do impulso de uma conquista de novos aprendizados. Sendo a reencarnação uma lei natural, para todos nós seres que vivemos neste planeta e que estamos à procura da conquista de condições para que um dia possamos atingir a condição de espíritos puros, porque é para isso que cá andamos nestas várias existências que vamos tendo. A reencarnação então serve como um incentivo, como um instrumento para o nosso progresso, onde vimos adquirir novas experiências enriquecedoras, onde vamos adquirir novos valores e onde vamos reajustar erros do nosso passado. Ora, quando nós pensamos em tudo isto, temos a palestra, então esqueci existências anteriores. Porquê? Porque, na verdade, quando nós passamos do plano espiritual para o plano material, nós esquecemos toda a nossa existência anterior. E porquê? E muitas vezes, ao refletirmos sobre este assunto, todos nós, de certo que já surgiu esta dúvida, esta pergunta. O porquê desse esquecimento? Será realmente assim tão necessário este esquecimento de existências anteriores? Vamos então ver o que nos diz aqui Kardec, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, pergunta, porque este capítulo 8 é um capítulo que está dedicado ao esquecimento do passado. Então Kardec questiona os espíritos perguntando-lhes por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado. E os espíritos dizem: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então aqui temos a resposta a essa pergunta. O homem necessita desse esquecimento quando passa para esta vida. Muitas pessoas às vezes acham que o esquecimento é um obstáculo para o nosso progresso, porque se nós já soubéssemos dos erros do passado, talvez com mais facilidade os corrigíssemos. Mas as pessoas pensam que o nosso passado só está cheio, preenchido de sucessos, de vitórias, de relações amigáveis, e isso não se passa. Portanto, esse esquecimento é necessário para o nosso progresso. É como se estivéssemos a começar a escrever um livro em branco. Nada que nos vai influenciar. Então, vamos partir para uma nova vida sem essas lembranças. Porque o ser, se trouxesse essas lembranças do passado, ficaria ofuscado. Era como se cegasse quando viesse para uma nova vida. Ora, então, perante a resposta aqui dos espíritos, nós vemos que, na verdade, as lembranças vivas de episódios vividos anteriormente não nos iriam facilitar, porque trazem cargas emocionais muito grandes, muito fortes, iriam causar-nos muita perturbação,
porque são lembranças doridas. Não podemos esquecer que noutras vidas nós temos episódios bastante penosos, porque nós vivemos guerras na nossa vida, em existências passadas, passámos por guerras, por conflitos, passámos por traumas, passámos por doenças, miséria, perdas, e se nós trouxéssemos tudo isso para esta vida, nós iríamos sentir essa dor emocional e carnal. Não nos deixavam avançar com felicidade. Seria sempre uma sombra esse nosso passado. Então, aqui a espiritualidade deu-nos esta resposta. E agora vamos a seguir, então, ver quais os inconvenientes. Vamos analisar os inconvenientes dessa nossa recordação, se tivéssemos essa recordação do passado. Ora, humilhação. Seria um val de lágrimas. Acho que passaríamos a vida toda a chorar com uma tristeza profunda. Porque temos a humilhação. Porquê a humilhação? Iríamos nos sentir humilhados porque iríamos lidar com pessoas a quem nós prejudicamos noutras vidas. Como é que eu estaria a falar com alguém sabendo que a tinha morto ou prejudicado no passado? Eu sentir-me humilhada perante essa pessoa. Iria-me sentir pequenina, não estaria a ter uma relação construtiva com ela. Orgulho e vaidade. Essas lembranças poderiam trazer à superfície o orgulho e a vaidade. Porquê? Porque há pessoas que no passado terão tido posições de destaque, pessoas da nobreza, pessoas ricas, nobres, e que ao lembrarem-se dessa situação, se calhar trariam à superfície a vaidade do seu passado, do seu grande passado. E o orgulho e a vaidade é um dos piores sentimentos que existem. Trazer-nos-ia danos sociais. Os danos sociais nas nossas relações. Porque há algo que nós temos que nos lembrar. É que se eu me lembrasse do meu passado, de várias existências passadas, os outros também recordariam. E qual seria a nossa relação social entre todos? Sabendo, eu matei aquele, eu prejudiquei aquele, o outro que está na minha frente também me o teria feito. Isto seria uma guerra constante, porque todos nós não teremos a ilusão de que fomos bons. Não, nós no nosso passado não fomos bonzinhos. Só por si. Calma aí. Ora, porque noutras... E os traumas que trazemos, também trazemos vários traumas do passado e viveríamos a pensar nas coisas más que fizemos, que nos traumatizaram ou que nos tenham feito. O ódio e a vingança também. Porque, ao tendo à nossa frente alguém que nos prejudicou tanto, se calhar o ódio e a vontade da vingança surgiriam. Portanto, íamos viver num mundo de guerra, de desassossego constante. Porque nós temos que pensar aqui numa coisa. Nas nossas existências passadas, nós já passámos por um mundo. Nós só estamos no segundo patamar da nossa evolução. Nós vimos de mundos imperfeitos para um mundo de provas e expiações. Ora, eu para trás ainda tinha poucos valores morais, tínhamos uma inteligência ainda pouco desenvolvida, tínhamos experiências que talvez não tenham sido nada enriquecedoras, talvez tivéssemos um momento ou outro bom, mas a maioria não. A maioria das existências passadas eram de uma existência ainda muito
com uma moralidade ainda muito reduzida. Porque no momento em que nós temos outra existência, é porque já evoluímos qualquer coisinha, mas nesta nós já estaremos melhor. E como é que eu conseguiria avaliar-me os males que eu fiz no passado? Será que eu teria paz comigo? Ao analisar o que eu fiz, porque agora já tenho outra compreensão, já sei mais, já tenho outro entendimento. Portanto, a minha análise do meu passado não seria boa, iria privar-me de momentos de felicidade, de amor, porque na verdade nós estamos aqui é para nos ajudarmos e para nos amarmos. Eu iria ter nessas lembranças, talvez me iria ser uma pessoa mais constrangida. Ora, então nós temos que ter esse esquecimento para podermos ter a oportunidade de evoluirmos. Então temos que ser capazes de observar, temos que saber observar com atenção tudo o que nos rodeia. Temos que absorver, sabermos refletir sobre tudo o que aprendemos ou o que vimos, e temos que processar, saber separar, sermos mais coerentes assim com o nosso nível evolutivo, podendo distinguir melhor o bem e o mal, processar o que é bom, o que é mau, o que devo fazer e o que não devo fazer. E muitas vezes, falo por mim agora, e muitas vezes, mesmo com grandes reflexões diárias ao fim, que devemos fazer ao fim do dia, quando nos vamos deitar antes de dormir, ainda há tanta coisa por limar, porque se não houvesse, eu já não estaria aqui no mundo de provas e expiações, já estaria no mundo mais elevado. E todos os dias bato em mim própria, meu Deus, porque é que tu ainda fizeste aquilo que já sabes que não deves fazer, mas é aquele impulso. Ainda faltam muitas arestas para limar. Mas também pode processar as coisas boas que fez durante o dia. Eu sou a maior. Eu sou a maior. Já consegui fazer isto, já dei pisca nas rotundas. Não podemos só falar no mal. Não podemos falar só no mal, temos que falar também no bem. E olha que dar piscas nas rotundas nas escalas é um acesso ao céu. Ah, pois é. Pois é. Olha, minha irmã ali que o diga. Que apanhou uma multa. Ora, portanto, agora vamos ver. Então, já vimos os inconvenientes, que não são poucos, passam pela humilhação, pelo ódio, a vingança, por tudo isso. Já vimos o que temos que estar focados e mais coerentes com o nosso nível evolutivo. Então, em todas estas questões, no observar, absorver, processar e elaborar. Muitas vezes nós olhamos para a coisa e a vida hoje é toda tão apressada, né, tão preenchida, que nós quase nem temos tempo para analisar. Mas temos que criar esse hábito, porque ninguém nos diz, não analises. Nós é que deixamos de analisar, deixamos de arrastar atrás desta corrente que nos leva nos dias de hoje. Mas nem tudo é mau. Vamos lá então ver as vantagens, aliás, as vantagens do esquecimento do passado. Lucas, isto não vai. Tem que ser com calma. Se disser assim, meu amigo, anda lá, quer ver? Mas não foi correto, foi ali. Então vamos lá ver as vantagens do esquecimento do passado. Agora que é a parte boa, é que nós temos que pensar bem nisto. Ora, as vantagens do esquecimento do passado levam-nos a oportunidade de recomeço sem lembranças. Vamos partir como se fosse a nossa primeira existência. Não sei nada do passado, vou recomeçar, vou ter este caminho desta nova vida. Portanto, o progresso que é efetuado até aqui permite-nos com mais lucidez optar por novos aprendizados. Então, o tal progresso efetuado até aqui, que nos iria também, como falei há bocado,
Se analisássemos as nossas existências passadas, hoje, com mais entendimento, nós iríamos recriminar-nos. E nós, quando reencarnamos, nós nunca regredimos. Nós, conforme as nossas atitudes nesta vida, ou estacionamos, se não aprendemos nada e não nos modificamos, ou progredimos, ou então comprometemos-nos ainda mais. A reconciliação com antigos adversários sem que necessariamente haja o constrangimento das recordações que a poderiam impedir. Com certeza a reconciliação, porque eu não me lembraria do que fiz, aquilo, o outro também não se lembraria do que eu fiz. Portanto, as relações, a reconciliação seria ótima, até porque nós vimos cá, a lei de causa e efeito, o que nós fizemos, nós temos que sempre corrigir o mal. Portanto, e nós vimos aqui para corrigir muitos que esta reconciliação com muitos a quem fizemos mal na vida passada, até porque vimos sempre, reencarnamos sempre, quase na mesma família, dentro do mesmo ambiente de pessoas que conhecíamos. E porquê? Porque temos coisas realmente a corrigir com essas pessoas, é a oportunidade. E Deus é tão nosso amigo, tão... Deus, que é a inteligência suprema, e ama-nos, é nosso Pai espiritual, Ele não quer o nosso mal. E por isso nos dá esta oportunidade. Tira-nos as dores, através do esquecimento. Essas dores do nosso passado são-nos retiradas, são-nos veladas, para nos dar a oportunidade de progredirmos. Temos depois também a superação de traumas passados em circunstâncias renovadas. Portanto, esses traumas passados, que nós não nos recordamos deles, serão superados em novas circunstâncias renovadas. A aquisição de novas experiências vivenciais e aprendizados sem que o passado nos venha importunar. Então, partimos para uma vida sem nuvens negras sobre nós, sem corridas, sem maus pensamentos. Portanto, as vantagens que temos, que é a oportunidade, o progresso, a reconciliação, a superação e a aquisição das tais experiências e vivências enriquecedoras que vamos possamos usufruir, desde que nós sigamos por um caminho correto. Mas no fim de tudo isto ainda poderá ficar uma questão. Lucas. É aqui neste pequenininho, para baixo. Se não tivesse aqui o meu apoio... Os ratos nem sempre funcionam, às vezes só aí falha. Mas sabe porque é que eu não estou com dificuldade? Porque eu na minha vida passada ainda não havia computadores. Não havia ratos? Não, e havia o esquecimento, ainda não havia ratos. É isso. Ora, esta questão ainda pode ficar no ar. Podemos de algum modo saber o que nós fomos no passado? Será que não existe nada nesta vida presente que nos indique em que é que nós erramos? Será que Deus não nos deu nenhum indicativo para que possamos vislumbrar algum erro do nosso passado? Claro que há. Deus não se esquece de nós. E esse esquecimento nós podemos... Desculpem, podemos saber o que é que nós fomos no passado, mas para isso nós temos que estar demasiado atentos. Para nós deixamos demasiado. Temos que estar atentos constantemente no que fazemos, porque aí vem um indicativo de algumas coisas do que nós fomos e do que fizemos. Já estou a aprender, já estou a evoluir, Lucas.
Ora, se nós estivermos atentos às nossas tendências, do que gostamos, tenho mais tendência para fazer isto, para fazer aquilo, portanto, essas tendências têm sempre uma sementezinha, algo que vem do nosso passado. As habilidades, tenho mais jeito para a matemática, tenho mais jeito para pintar, tenho mais jeito para fazer roupa, portanto, tudo isso já são tendências que, na verdade, estão gravadas em nós. E então nós ainda as vamos desenvolver mais. A intuição, intuições que nós temos, as preferências, do que nós gostamos mais ou menos, portanto, o que preferimos muitas vezes. Os nossos comportamentos, se temos bons comportamentos ou maus comportamentos, se tivermos comportamentos muito desviados do que é correto, é porque no passado também não andei lá muito por meus caminhos. Se tiver um comportamento correto, uma pessoa idónea, honesta, é porque isto já vem um bocadinho do passado. Simpatias e antipatias. Quantas vezes nós, sem sabermos o porquê, dizemos, pá, aquela pessoa não me fez mal nenhum, mas eu não sei, não consigo simpatizar com ela. Não me fez mal nenhum, mas não consigo. E outras que, à partida, muitas vezes, logo à primeira vez que nos apresenta e contactamos com essa pessoa, sentimos logo ali uma afinidade, gostamos logo da pessoa. Talvez a pessoa com quem eu crio um bocado de distância no passado, talvez eu tenha aqui qualquer coisinha escondida no meu subconsciente de algo que ela me fez. As intuições rápidas, quantas vezes nós estamos a querer resolver qualquer assunto, não nos lembro, e de repente aquilo surge. Você diz, nem sei como é que me surgiu aquela ideia, isto surgiu rápido. Ela já estaria lá. As ideias inatas, ideias que, coisas às vezes, esses génios bem engenhosas que existem, que não existem ainda no nosso planeta, e alguém a inventa, se lembra dela, portanto essas ideias inatas que são únicas e que surgem. Os nossos sonhos, nos nossos sonhos, em geral, há sempre sonhos que são sonhos que nos mostram trechos da nossa vida passada. Nós depois, quando acordamos e nos recordamos deles, não os conseguimos encaixar na nossa vida atual. Mas são de experiências passadas esses sonhos. E aqui temos as tendências, as habilidades, a intuição, as preferências, os comportamentos, as simpatias e antipatias, intuições rápidas, ideias inatas e os sonhos. Aqui temos algo que nós podemos realmente refletir e ver que coisinhas que foram já do nosso passado. Ora, Leon Denis diz-nos, não é? Se clicar daqui também dá. Há bocado não deu. É, tem dias. Tem dias. É como eu. Desde que a Amélia pegou neste rato, ele ficou amaldiçoado. É magnetismo, só próprio para estragar ratos. Ora, vamos então. Leon Denis diz-nos num dos seus livros que a nossa ternura espontânea por certos seres deste mundo explica-se facilmente. Já os havíamos conhecido em outros tempos, já nos encontráramos. Quantos esposos, quantos amantes não têm sido unidos por inúmeras existências, percorridas 2 a 2. Seu amor é indestrutível, porque o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada pode destruir. Aqui está essa referência, na verdade, dessas afinidades que vêm do passado e que não se cortam. O exemplar.
Ora, aqui há umas semanas atrás, foi numa palestra do Lucas que falou realmente nestes psiquiatras, o Jim Tucker e o Ian Stevenson. São psiquiatras que trabalham numa universidade americana, de Virgínia, e que fazem uma pesquisa sobre as crianças que vivem, que recordam, têm recordações de vidas anteriores. Nós sabemos, há crianças que a partir dos 2 anos, principalmente na altura em que elas começam a verbalizar, porque conseguem começar a dizer o que veem e o que sabem e o que viveram. Elas recordam vidas passadas, muitas vezes em vez de chegam ao pé da mãe e dizem: tu não foste a minha mãe, tu não és a minha mãe é outra pessoa. Portanto, elas recordam a vida passada de outra mãe. Recordam que andaram em guerras, foram soldados, recordam como morreram. São crianças que trazem, enquanto recordam essa vida passada, eles têm realmente momentos muito desagradáveis de incómodo. Eles não são todas as crianças que têm essas recordações. Em geral, as que têm, isto vai mais ou menos desde os 2 anos até aos 7, 8, não é, Lucas? Mais ou menos, não é? 7, 8, 9, essas recordações, depois esquecem-nas. Alguns levam-nas mais adiante, mais tempo a passar, mas em geral vão só até essa idade. São crianças que fazem estudos sobre essas crianças, aqui o Jim Tucker e o Ian Stevenson. Temos aqui depois esta senhora Ellen Bambach, que é uma escritora que escreve sobre realmente a reencarnação. Estes meninos prodígio, estava a dizer, há meninos prodígio que nós ouvimos dizer: este menino tem um coeficiente de inteligência acima da idade que é previsto para a sua idade. São crianças que tiveram existências já com grandes aprendizados e muitos deles até vêm para dar um impulso aqui à humanidade. Estas crianças prodígio desenvolvem-se sempre em algumas áreas e muitas vezes não estão inseridas em famílias onde lhes tenham dado este aprendizado, onde não tenham andado em escolas onde tivessem aprendido certas áreas onde eles estão desenvolvidos. Eu queria falar aqui de uma menina, agora já não será uma tão menina, né? Que é Alma Deutscher, desculpem-me a minha pronúncia, não sei se é assim que se diz, Deutscher, que é uma compositora, pianista e violinista britânica. Sendo uma menina prodígio, ela compôs aos seus 5 anos de idade a sua primeira sonata para piano. Aos 7, a opereta The Sweeper of Dreams. Aos 10, ela completou a sua primeira ópera, Cinderela. A menina tinha à volta de 2 anos, quando os pais lhe deram um violino de brincar, depois um piano, e repararam que as notas, os sons que ela tirava desses instrumentos eram audíveis, eram agradáveis e que tinham uma certa sequência. Começaram a achar estranho. A menina passava a vida lá com os seus brinquedos e na música. E o seu pai é um linguista, é israelita. O pai é professor de linguista, a mãe é professora de línguas, tem mais 2 irmãs e ninguém tinha estas tendências para a música. Então, como é que esta criança, tão precocemente, vem com uma intuição tão grande para a música e com um saber tão grande? Até já a chamam da pequena Mozart, porque Mozart também foi um compositor que precocemente começou também a escrever música. Esta menina hoje em dia tem um sucesso extraordinário
É pena porque, na verdade, houve aqui um percalço na minha gravação, que eu tinha aqui uma execução dela com 10 anos, mas aqui na gravação falhou, não, houve aqui um percalço qualquer. Lá está. É uma falta de aprendizado. Eu vim cá para aprender computador, ó Lucas. Eu estou aqui para aprender computador. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É aqui está. Olha, eu trouxe aqui uma curiosidade, que é a crença universal na reencarnação, Egito do Oriente Médio. Como é que há 1320 anos foi encontrado um papiro de há 1320 anos, que é o papiro de Anana, vizir o escriba do faraó 7:2. Os egípcios eram um povo muito avançado e que acreditavam, eles dedicaram-se muito a estudar a morte. Era uma coisa que os fascinava, era depois da morte o que é que existiria, o que é que aconteceria. Por isso eles nas suas tumbas, nas pirâmides, eles punham lá quase todos os apetrechos da pessoa em vida, que a pessoa iria utilizá-los. Ora, eles dizem, como isto é tão avançado há 1320 anos, os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Eles vivem numerosas vezes e em numerosos lugares. Embora não seja sempre neste mundo, entre duas vidas, há um véu de obscuridade. A porta a abrir-se-á no fim e nos mostrará todas as câmaras que nossos passos atravessaram desde o começo. Como é tão atualizado isto, né? Que há 1320 anos, como é que os egípcios já acreditavam na reencarnação e a descreviam assim? Este papiro existe, está no museu, é o papiro de Anana, que pertence a um livro deles, que é o livro dos mortos, que eles escreveram. Ora, então vimos que todas as impressões que influenciam os nossos atos e que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade, vêm de existências anteriores, são marcas que nós cá temos. O nosso passado está esquecido, mas não está perdido. Ele está gravado na nossa mente, num lugar onde nós não podemos ir lá e lembrar, mas podemos usar através da nossa consciência. Ele está no nosso subconsciente, mas através da nossa consciência nós podemos ir utilizá-lo para a nossa vida atual. E temos agora e há uma coisa que nós temos que trabalhar o nosso hoje, porque será o nosso futuro de amanhã. E nesse futuro virão outras reencarnações, não é? E temos que pensar bem no que estamos a construir para o nosso progresso, para a nossa evolução. Ora, esta foi a bibliografia que utilizei, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese de Allan Kardec, Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, e de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E agora estou à disposição, se quiserem colocar qualquer questão, qualquer pergunta, se eu souber responder, terei todo o gosto.